Amém, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Abram comigo a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus amado, Tu sabes o quanto necessitamos do Senhor agindo em nós e por meio de nós. Assim sendo, nós, em o nome de Jesus, recorremos ao Senhor, com o intuito de sermos, de fato e de verdade, enchidos por Ti de poder e usados com poder por Ti, com intuito de fazermos o nome de Jesus ser enaltecido, exaltado entre os homens por meio de nós. Que assim seja, em o nome deste, isto é, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, é o autor desta carta. É o que diz aí o verso 1, em sua parte A. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esta designação, apóstolo de Jesus Cristo, ao meu ver, quer ensinar-nos duas coisas. A saber, a primeira é que de fato e de verdade, quem confeccionou esta carta foi o homem quem andou com Jesus. Foi o homem quem conviveu com Jesus, ou que conviveu com Jesus. Isto porque, à época, existiam muitos cristãos com o nome Pedro. Pedro, então, faz questão de dizer: quem está endereçando esta carta a vocês é o Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Não é um pseudônimo, não é um indivíduo que está fazendo uso do nome de um dos apóstolos, mas o próprio apóstolo Pedro, o que andou com o Senhor Jesus. Só existiu um Pedro entre os 12 apóstolos. A segunda coisa que, ao meu ver, esta designação deseja ensinar-nos é que Pedro está ressaltando que tem autoridade para tratar das coisas que trata nesta carta, autoridade dada por Jesus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu sou apóstolo do Senhor Jesus, assim sendo, eu posso tratar o que trato nesta carta com vocês. Jesus deu aos apóstolos, a mim, porque eu sou um dos 12, autoridade para tratar de tudo que eu trato com vocês
E por isso eu estou tratando de tais coisas nesta carta e encaminhando-a a vocês. Isso está em Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus disse a Pedro e aos demais discípulos: eu dou autoridade a vocês a tratar das coisas pertinentes ao reino de Deus, a tratar de mim, a tratar do que vocês ouviram a partir de mim. Portanto, vão debaixo desta autoridade, ou sob esta autoridade, e digam aos homens coisas acerca do reino de Deus, acerca de mim. Esta carta é conhecida como carta universal, porque não tem um endereço fixo. Pedro não a confecciona com o intuito de endereçar a mesma a uma comunidade específica de cristãos, de maneira nenhuma, porque o verso 1 vai ressaltar que Pedro endereça esta carta aos forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São discípulos de Jesus que estavam espalhados pela região da Ásia Menor, geografias distintas pertinentes à Ásia Menor. A estes Pedro encaminha esta carta. Um escritor escocês chamado William Barclay, acerca disto, disse: esta carta foi dirigida à igreja em geral, ou seja, a todos os discípulos de Jesus, que à época viviam na Ásia Menor, atual Turquia, ou moderna Turquia. São os expatriados, os estrangeiros, os dispersos, os que não tinham uma residência fixa, os que andavam de lá para cá. Não sei se vocês sabem, mas desde o século 6 a.C., que os judeus foram dispersos, espalhados pelo mundo, com o advento do cativeiro babilônico. Anos depois, outro evento, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Existiam judeus à época de Pedro espalhados por toda a Ásia Menor, como disse, a atual Turquia. Assim sendo, esta carta, no que diz respeito ao seu destino, distingue-se das cartas de Paulo, por exemplo, já que as cartas de Paulo são enviadas a congregações individuais, específicas, particulares. Pedro então endereça essa carta a todos os cristãos que estavam andando, transitando pela Ásia Menor. É uma carta universal, que não tem um endereço fixo, que não tem um destino fixo, um alvo fixo, uma comunidade fixa, porque o propósito da mesma é atingir todos os cristãos que residiam, como disse, na Ásia Menor. Pedro está escrevendo esta carta, ou escreveu essa carta, quando estava em Roma. Foi de Roma que Pedro escreveu essa carta. Provavelmente entre o ano 63 e 64, Pedro então confecciona essa carta e encaminha por meio de Silas ou Silvano esta carta aos crentes, como diz, que estavam vivendo na Ásia Menor, vivendo debaixo de perseguição, sendo perseguidos. A gente percebe de onde Pedro estava quando Pedro confeccionou essa carta, quando a gente lê 1 Pedro 5, verso 13, que diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro então está saudando os que estavam recebendo esta carta. Babilônia, que é pseudônimo para Roma.
A gente vê João em Apocalipse capítulo 17 e 18, chamando Roma de Babilônia. Então, os cristãos conheciam esse termo. Quando os apóstolos usavam esse termo, os cristãos sabiam que estavam referindo-se a Roma. Então, Pedro está em Roma. E de Roma, Pedro então confecciona esta carta. Pedro morre em Roma por volta do ano 67, sob a ordem de Nero. Nero morre em 68, se suicida em 68. Foi de Roma que Pedro então confecciona essa carta. Esta Roma vivia indigesta com a habitação dos discípulos de Jesus, os cristãos em suas terras, e por isso começa até aqui, não de maneira oficial, a perseguir os cristãos, a subjugar os cristãos de maneira injusta. Cidadãos romanos não cristãos odiavam os cristãos. Começam então a tratar os cristãos com menosprezo, com desdém, de maneira injusta. Os versos 6 e 7 do capítulo 1, juntamente com os versos de 13 a 17 do capítulo 3, 12 a 19 do capítulo 4 e 9 do capítulo 5, referendam que os cristãos à época estavam vivendo em tempos difíceis, estavam sendo perseguidos, estavam vivendo em tempos difíceis. Voltem seus olhos aí para os versos 6 e 7 do capítulo 1 e observem se não é isto. Nisto exultais, verso 6, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está escrevendo a pessoas que estavam vivendo em tempos difíceis, momentos difíceis. Assim eu penso que podemos cognominar a primeira carta de Pedro de a mensagem da esperança contra a desesperação oriunda das perseguições, ou seja, o que foi confeccionado com o intuito de dizer a todos os cristãos: continuem firmes, mesmo sob perseguição, na esperança de que uma vida por vir em Cristo os aguarda. O que Pedro chama no verso 3 do capítulo 1 de viva esperança. Assim sendo, nós podemos entender que a primeira carta de Pedro foi endereçada aos cristãos que estavam sendo maltratados, perseguidos por causa do nome de Jesus, com o intuito de dizer a estes: continuem firmes, porque o que aguarda vocês é incomparavelmente melhor do que tudo que vocês tocam e enxergam neste mundo. Aguentem, suportem, não vacilem. O verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês foram transformados, mudados por Deus mediante o Espírito Santo em Cristo Jesus para uma viva esperança, para a salvação, para uma vida no porvir que não irá jamais proporcionar a cada um de vocês o que vocês estão vivendo hoje. Então resistam, aguentem, firmes, onde vocês estão, talvez vivendo neste momento em que eu estou caminhando esta carta a vocês, sob circunstâncias
que tem causado desesperação em vocês. Mas a palavra que eu dou a vocês é de que Cristo, o que morreu e ressuscitou em prol de vocês, a vocês, em função do que fez, concedeu a vida eterna, imperecível, não deteriorável. Matthew Henry, comentando acerca do propósito dessa carta, disse o seguinte, abre aspas: esta carta foi escrita principalmente para trazer uma mensagem de esperança e ânimo em face à perseguição, fecha aspas. Este foi o propósito desta carta: confortar o coração dos que estavam sendo perseguidos, marginalizados, maltratados, subjugados, escravizados, a fim de fazer com que estes tivessem potência, ânimo, dinamis, para continuarem caminhando na fé, resistindo os chicotes, resistindo às acusações, resistindo às tempestades túrbias, que são capazes de destroçar embarcações, casas, cidades, vidas. Estas tempestades, metaforicamente falando, às vezes são as circunstâncias oriundas do que fazemos, da nossa vivência no dia a dia, por causa do nome de Jesus. E muitas vezes a tendência em muitos é abandonar o barco. E Pedro está dizendo: não abandonem, continuem. Está difícil, continuem, porque o que vocês têm dado a vocês por Deus é precioso demais. É o que nada pode fazer tornar-se perecível, acabável, deteriorável, porque é eterno. Quem são os perseguidos por Pedro, por meio da sua carta? Animados. Pedro os descreve no verso 2 dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Estes forasteiros, dispersos, que não tinham casas fixas, endereços fixos, que andavam de lá para cá, na geografia da Ásia Menor, são chamados por Pedro de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O propósito é confortar a todos estes, dizendo que estes em Deus estão, porque de Deus são. O significado aí da expressão que define os destinatários da carta de Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, é segundo a escolha efetiva de Deus, real, factual de Deus. A Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, traduz presciência de Deus não só como saber o que vai acontecer no futuro, mas como sua escolha efetiva, ou seja, com o que é real e positivo.
Então Pedro aqui, com eleitos segundo a presciência de Deus, está dizendo: vocês são realmente escolhidos de Deus. Não duvidem disso em momento nenhum. Deus escolheu vocês antes que vocês mesmos viessem a existir na existência. Em Deus vocês estavam salvos por meio de Jesus, antes mesmo de vocês terem pisado na terra que hoje vocês pisam. Perseguidos, eleitos, escolhidos por Deus. Não duvidem, não permitam que as circunstâncias negativas, que os chicotes da vida, que as perseguições advindas dos ímpios, dos algozes de Jesus, façam com que vocês passem a questionar a eleição de Deus em Cristo de cada um de vocês. Tenham certeza, porque só quem, por causa do nome de Jesus, é perseguido e não abre mão do nome de Jesus, é que pode ser chamado de eleito de Deus. Só quem se submete aos chicotes da vida, às perseguições, às dificuldades, por causa do nome de Jesus, não negando o nome de Jesus, resistindo na fé em Jesus, é que pode ser visto, tido definitivamente, indiscutivelmente, como eleito da parte de Deus. Porque é impossível, é inconcebível alguém que não seja eleito de Deus, por causa do nome de Jesus, resistir às perseguições, às injustiças e continuar caminhando com Jesus. É impossível. Pedro os descreve no verso 2, parte B, também, dizendo que são eleitos em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que isso significa? A expressão em santificação do Espírito para a obediência significa estes cristãos asiáticos, residentes na Ásia Menor, e todos os demais foram separados pelo Espírito Santo para a obediência a Deus, e não a Roma, as cidades, os governos, somente a Deus. Vocês eleitos, que estão sendo perseguidos, eleitos de Deus que estão sendo perseguidos, de fato santificados foram, ou seja, separados pelo Espírito Santo para Deus, para serem fiéis não a Roma, não a César, mas a Deus. É a mesma expressão usada por Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 14. Eleitos para que possam viver afastados do mundo, separados para Deus. Isso tem a ver com o que o Espírito Santo fez nos eleitos, com a gestação do Espírito Santo, com a santificação do Espírito Santo, com o nascer de novo. Somos de Deus gestados em Jesus pelo Espírito Santo, nascidos de novo por meio da ação do Espírito Santo, como Jesus já havia dito a Nicodemos, que é impossível, absolutamente impossível alguém nascer de novo, ou seja, tornar-se de Deus sem que tenha sido gestado pelo Espírito Santo, nascido pelo Espírito Santo. Se não, observem o que Jesus disse a Nicodemos em João 3, versos 5 e 6.
João 3, versos 5 e 6. É uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. E Jesus aqui diz a Nicodemos que é impossível uma pessoa tornar-se de Deus sem que seja gestada, transformada, mudada pelo Espírito Santo, sem que tenha sido submetida à metamorfose do Espírito Santo. Eis o que Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo em Jesus não gesta ninguém para viver na desobediência, distante de Deus, afastado de Deus, de maneira nenhuma. O Espírito Santo gesta pessoas, submete pessoas à metamorfose, à transformação mediante Jesus, para viver de acordo com Jesus, na compatibilidade com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, na vivência compatível, harmônica, associada, conectada, vinculada com a vivência de Jesus. É isto que Pedro está dizendo. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação, pelo Espírito Santo, para a obediência, porque é impossível resistir os chicotes, resistir às injustiças e continuar firme por causa do nome de Jesus, e continuar firme, resistindo, sem que tenha sido gestado, nascido de novo, transformado, passado por uma metamorfose, por uma transformação. Vocês vão resistir, vocês vão continuar firmes, porque em Deus vocês estão, porque submetidos ao novo nascimento, à transformação pelo Espírito Santo vocês foram. Irmãos e irmãs, não há como alguém que não tenha o Espírito Santo resistir às romas da vida. A expressão e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, também da parte B do verso 2, significa que estes cristãos asiáticos e todos os demais, mediante o aspergimento do sangue de Jesus, foram purificados de todo o pecado e comissionados por Deus, mediante o Espírito Santo, à vida cristocêntrica, isto é, com Cristo no centro da existência de cada um. A salvação veio por meio de Jesus, ou seja, Deus nos perdoou, porque em Jesus nós fomos purificados de todos os nossos pecados, aspergidos, ou o sangue de Jesus recaiu sobre nós. A aspersão do sangue de Jesus indica purificação. Fomos purificados mediante o que Cristo fez e comissionados a partir desta purificação, desta varredura do que não é próprio ao Evangelho, a viver na vereda dos que vivem de acordo com o Evangelho. Meus irmãos, Pedro, em síntese, no verso 2 está dizendo: a todos os cristãos dispersos, vocês estão sendo perseguidos, a perseguição tornar-se-á mais intensa. Resistam, persistam, Deus é com vocês, animem-se, não desanimem. Vocês são eleitos de Deus, transformados por Deus mediante o Espírito Santo e perdoados por Deus mediante o sangue de Jesus. Eu concluo esta mensagem com a parte final do verso 2, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas.
Pedro está dizendo: vivam mediante o amor de Deus, a misericórdia de Deus que alcançou vocês. Este é o significado da palavra graça aí. E mediante a paz, a reconciliação de vocês por meio de Cristo com Deus. E que isto na vida de vocês seja multiplicado. A misericórdia, a graça, o amor, a bondade de Deus, neste relacionamento de vocês com Deus, porque é por meio da graça de Deus e desse relacionamento com Deus que todos vocês vão poder permanecer firmes em Deus. Que assim seja sobre nós, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.